Olá pessoal, então hoje, dando continuidade aos conteúdos do bimestre, depois da nossa P1, eu vou aqui destacar a teoria computacional da mente, uma teoria difundida ainda no século passado, que ela ganhou muitos adeptos, estudiosos, também ganhou uma série de contraposições que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, tá? Então basicamente, pessoal, essa teoria, ela compreende a ideia de que o nosso cérebro e nossa mente, consequentemente, elas são análogas, elas são comparadas a um computador. Então, como é que um computador ele é organizado, ele é sistematizado? Eu tenho o hardware, que é a parte física, e eu tenho o software, que é a parte da linguagem que faz com que o processador trabalhe, tá? Então a nossa mente ela seria similar a isso, segundo a teoria computacional da mente. Eu teria o hardware, que é o nosso cérebro, que é produzido pela seleção natural. Um detalhe importante que também que a teoria computacional da mente ela está conectada à ideia de evolução. Então, para os teóricos da teoria computacional, existe uma conjugação entre cognição, evolução e teoria informacional, no caso, teoria computacional. Então, o nosso cérebro ele seria um produto da engenharia da natureza, seria o resultado de adaptações futuras que vêm lá desde os nossos ancestrais comuns, que vão desenvolvendo características físicas, adaptações, mutações que permitem o aumento do cérebro e, consequentemente, a expansão cognitiva. Então, como é que eu posso perceber isso? Desde lá do Homo habilis, que foi o primeiro hominídeo que começou a desenvolver ferramentas para conseguir se posicionar melhor na natureza, até o Homo sapiens. Então, do Homo habilis até o Cro-Magnon, nós usamos praticamente, nós, quando eu digo nós, todos os nossos ancestrais hominídeos, que correspondem também à nossa espécie, utilizamos o mesmo machadinho de mão, ou seja, nosso cérebro ainda não estava preparado para o desenvolvimento cognitivo que nós temos hoje, que apreende, né, absorve a linguagem externa, elementos externos, processa e transfere isso num sistema de input e output, né? Eu tenho input, a informação que eu recebo por input, e output, a informação que eu transmito, que eu transfiro externamente falando, tá? Então, essa teoria é considerada na filosofia uma teoria computacional que denomina uma visão de que a mente humana, ou o cérebro humano, porque para a ideia monista de concepção da mente, né, nós temos o monismo e o dualismo. Então, o monismo compreende que mente e cérebro são a mesma coisa, e o dualismo que mente e cérebro são coisas separadas. Mas, para a teoria computacional, o que predomina é a ideia do monismo, ou seja, a mente e o cérebro são codependentes, tá? Então, aqui, na filosofia, uma teoria computacional da mente denomina uma visão de que a mente humana, ou o cérebro humano, ou ambos, é um sistema de processamento de informações e que o pensamento é uma forma de computação. Ou seja, o que é a ideia de computação, de computar, né, o verbo computar? Ou seja, eu vou processar informações. O computador ele faz isso. Ele está trabalhando, ele está processando informações, conectando informações de um lado com outras informações, né, cooptando várias informações e processando isso para gerar uma resposta, né? No caso, quando você digita no Google lá, teoria computacional da mente, o computador vai processar essa informação e vai buscar dentro de uma nuvem virtual essas informações. Então isso é uma forma de computar informações. E o nosso cérebro ele passa pelo mesmo processo segundo essa teoria. Nós temos ferramentas que são inatas, que já nascem com nós, que permitem a configuração, né, deste software de forma a processar informações externas que vão conduzir a nossa mente a armazenar informações resultantes desse processo de computação que a mente faz em relação a elementos externos. Então aqui a percepção é fundamental, porque a percepção é a porta de acesso da nossa mente computador em relação ao mundo externo, tá? Então este processo ele não é desconectado do ambiente, ele é um processo que ocorre em relação ao ambiente com a nossa parte abstrativa, ou seja, o nosso cérebro enquanto tal, o nosso aparelho cognitivo, tá? Então a teoria foi proposta em sua forma moderna por Hilary Putnam, né? Acho que é assim que se pronuncia,
em 1961 e pelo cientista cognitivo Jerry Fodor. Esse aqui é muito mais conhecido na filosofia da linguagem, porque as suas ideias elas também vão dialogar com as ideias de Noam Chomsky sobre a gramática formativa, gramática gerativa, né? Desculpem, gramática gerativa, que são elementos que já nascem conosco, que permitem o desenvolvimento da linguagem. Mas essa é uma outra conversa. Agora eu só quero que vocês entendam em que consiste essa teoria, tá? Mas o Steven Pinker que vai popularizar essa concepção nas obras Tabula Rasa e Como a Mente Funciona e também o Instinto da Linguagem. Então, acompanhem comigo aqui. Segundo Pinker, a mente e o corpo relacionam-se como o software e o hardware de um computador. As ordens da mente são executadas por inúmeros órgãos do corpo. O computador também não funcionava se apenas fosse uma pilha de chips. É necessário um sistema operacional que lhes diga o que fazer. Um dos seus livros reforça a ideia de que a mente é um sistema de órgãos de computação projetados pela seleção natural para resolver os tipos de problemas dos nossos ancestrais, que faltou um D aqui, né? Dos nossos ancestrais, que os nossos ancestrais enfrentavam na sua vida de coletores de alimentos, em especial entender e superar em estratégias os objetos, animais, plantas e outras pessoas. A mente é o que o cérebro faz, especificamente o cérebro processa informações e pensar é um tipo de computação. Então, quando nós estamos raciocinando, nós estamos de maneira análoga exercendo a mesma função que um computador. Obviamente que existem contraposições nessa teoria, não na sua forma de ser concebida, mas de que a mente ela seria similar ao computador, sendo que o processamento da mente ele é muito mais rápido, ele é muito mais instantâneo do que o de um computador, né? Mas o computador ele é mais potente em termos de capacidade de memória do que a nossa mente. Sim e não, depende para quê, né? Depende, porque um computador ele não pode memorizar experiências físicas, empíricas, sensitivas, porque ele é um instrumento virtual, né? Ele é um instrumento que trabalha com dados, com bytes, né? No nosso caso, o cérebro ele processa sinapses, ele processa estímulos, então é muito mais complexo, mas a forma de se organizar é muito semelhante. Então é esta analogia que o Steven Pinker, né, e os teóricos da teoria computacional da mente utilizam para que nós possamos entender como é que funciona a cognição humana, tá? Daí que a pergunta que se coloca: será que nós podemos mesmo nos equiparar a um computador? Somos apenas máquinas complexas? Então essa é a ideia que fica no ar. Daí, para isso, pessoal, eu vou aqui apresentando o contraponto. Eu gosto muito do Pinker, né? Já li 3 livros dele, Como a Mente Funciona, de 2004, que dá onde são essas ideias, Tabula Rasa e o Instinto da Linguagem, porque estas concepções elas conectam a teoria computacional, a evolução, a filosofia, a sociologia, a psicologia. Então, o aparato teórico que o Pinker apresenta é muito rico, porque ele é interdisciplinar, ele vai conectar várias ciências e ele vai dialogar com muitos cientistas da biologia, da computação, da própria estatística, tá? Então, ele é um teórico que ele aproxima muitas áreas do saber. Então, só por isso ele é interessante. Mas essa concepção, ela não é exclusiva do Pinker, ele vai popularizar isso com seus estudos, mas já vem lá desde do Fodor, vem do Chomsky, que também ainda está vivo, né? Só que agora ele escreve muito mais para a política, mas ele era conhecido como um grande linguista que também vai influenciar as ideias do Pinker, tá? Então, só para a gente fazer um paralelo de contraposição essas ideias, para não ficar muito tendencioso, eu encontrei aqui para vocês, pessoal, deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu só minimizar aqui a tela. E eu já encontrei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, um trabalho, né? Isso aqui é uma dissertação de mestrado. Vocês podem procurar aqui, ó, Manancial, né? E o nome do site aqui, Estudos sobre a Teoria Computacional da Mente, o argumento Gödeliano, acho que é Gödelin, né? Por causa do trema aqui, Gödeliano, e o argumento antissemântico. Então, o que ele vai... Vou ler aqui o resuminho, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem sim acessar a tese. Está aqui, ó.
Essa dissertação analisa duas objeções contra a teoria de que a mente humana é um sistema computacional. No primeiro artigo analiso os argumentos baseados nos teoremas da incompletude utilizados por Kurt Gödel e John Randolph Lucas para defender a tese da superioridade, a tese de que a mente humana é superior a quaisquer sistemas computacionais. Ok? Tudo bem. Isso pode realmente ser factível. Adicionalmente, a análise dos argumentos aponta uma falha em um desses argumentos e fornece uma hipótese alternativa a ele. No segundo artigo, analisa o argumento antissemântico de John Searle contra a teoria computacional da mente. Nesse argumento, Searle defende que é impossível que sistemas computacionais tenham a capacidade de compreensão semântica, limitando-se apenas à manipulação de símbolos. Realizam a identificação das teorias alvo da crítica de Searle, e apontam aparentes mal-entendidos que esse comete em relação a tais teorias e como isso influencia em sua argumentação. Por fim, apresenta uma tradução do artigo Mentes, Machines, Máquinas and Gödel, de John Randolph Lucas, o mais influente na discussão sobre a alegada impossibilidade da mente humana ser um sistema computacional fornecida pelos teoremas da incompletude. Tá? Então aqui é uma contraposição que se apresenta em relação à teoria computacional da mente, que também deve ser considerada. Tá? Porém, eu estou colocando aqui a contraposição, mas de certa forma, quando aqui se coloca a ideia de que o computador, o Searle fala, que o computador nunca chegaria à capacidade cognitiva da mente humana, ele estava falando de um computador dos anos 70. Hoje nós temos uma capacidade de processamento que ela é altíssima, que também já capacita inteligências artificiais a fazerem coisas extraordinárias. Então, de certa forma, eu não li aqui a dissertação, só estou mostrando para vocês que existem contraposições em relação a estas questões que devem ser consideradas, porém, também a teoria computacional da mente ela é relativamente recente. Muitos estudos ainda serão complementares a essa teoria. Ok, pessoal? Então, só para nós concluirmos aqui, essa compreensão de que o nosso cérebro ele é de fato algo complexo do ponto de vista computacional está sendo cada vez mais propagada e discutida, e eu quero trazer para vocês esta discussão, já que nós estamos falando de percepção. Não tem como nós falarmos de percepção sem considerar essa teoria computacional da mente. Então eu trago para vocês aqui, a título de informação complementar, para aquela compreensão que eu já apresentei para vocês de software e hardware. Essa concepção ela não está equivocada, ela é utilizada mesmo para os contrapositores da teoria da mente computacional, porque é muito análogo você pensar que o cérebro sim representa uma parte física e a cultura ela sobrepõe aspectos linguísticos e simbólicos. Isso sim eu posso utilizar como referência para compreender a relação entre mente, percepção e o mundo externo. Então, pessoal, a princípio é isso. Nós já estamos nos encaminhando para o final do bimestre. Eu vou retomar alguns dos conceitos que eu pedi para vocês na P1, na P2 também, mas daí eu vou fazer um resumo um pouco mais aprofundado de tudo isso, tentando conectar um pouco mais as ideias para não surgir nenhuma dúvida, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula.